Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo a mais um Mindset com Jovem, Mindset de número 5, com o tema Marketing e Finanças em Tempos de Pandemia. Essa é uma iniciativa do Conjovem, Conselho de Jovens Empresários, que tem um objetivo muito importante de compartilhar conhecimento com os empresários, pegando profissionais de mercado, pegando profissionais que estão em suas atuações no dia a dia, vivenciando essa pandemia e tentando implementar o que eles aprenderam na academia, na prática, nos seus clientes e nas suas empresas. Hoje o bate-bola vai ser muito bacana, que eu recebo 3 profissionais gabaritados da nossa região, que estão atuando com diversos clientes, diversas empresas, né, e vão poder fazer essa troca de um tema que muitas das vezes alguns estabelecimentos enxergam como sendo conflitante dentro de um negócio, que é o marketing e finanças, e aí eles vão mostrar que é possível sim caminhar de mãos dadas e ter bons resultados. Para poder iniciar esse bate-bola, meu nome é Paul Marcel, eu estou como diretor de marketing do Conjove, Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará. Sou empresário da Assessoria de Gestão em Marketing Vinde e da Arena Vinde. E hoje eu tenho a oportunidade de convidar também o meu sócio, Caran Valente, para poder falar um pouco mais sobre a situação, o Felipe Cardoso e o Caio Mendes. Introduções feitas. Antes de passar a bola para vocês, eu quero que o pessoal vai se acomodando, se aconchegando aí nessa transmissão. E eu pergunto, vou falar um pouquinho sobre o que o Conjove tem feito nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, tá? A gente realizou o Conjove Solidário, no qual a gente está arrecadando algumas doações para poder doar para entidades de caridade carentes que estão precisando. Nós já fizemos um levantamento de um bom recurso para poder ajudar a Santa Casa de Misericórdia. A gente está realizando também essa iniciativa do Conjove, do Mindset Conjove, que visa ter essa troca entre os empresários. Quando voltar à normalidade, a gente vai voltar a realizar a confraria Conjove, trazendo alguns empresários de renome no nosso estado para poder compartilhar sua experiência empreendedora. Já passaram por lá diversos empreendedores de sucesso na nossa região. A gente tem também nossas redes sociais, Conjove ACP no Instagram e no Facebook também, e o nosso site para você que é jovem empresário, que tem até 40 anos, que deseja fazer parte dessa rede, trocar experiências, nosso grupo do WhatsApp e se tornar um associado para ter os benefícios das visitas empresariais e tudo aquilo que a gente faz normalmente. Merchan à parte, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais e trocar uma ideia para quem está nos assistindo, tá? Agradeço a todo mundo que está assistindo, nós já somos 20 pessoas aproximadamente, e está crescendo, então, quem puder compartilhar, informe aí para os amiguinhos das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do Facebook, que você está, e compartilhe informando que está rolando essa live aqui no Conjove ACP. Bem, primeiro que eu vou passar a bola vai ser na minha tela aqui, da direita para a esquerda, vai ser para o Caio Mendes. Caio, fala um pouquinho de ti, quem tu és e um pouco da tua empresa aí. Bacana. Primeiramente, boa noite. Pô, obrigado a você e ao Conjove pelo convite. Boa noite, Felipe, Caran. Vamos lá, fazer uma introduçãozinha. Bom, Caio Mendes, eu sou, na verdade, advogado de formação, mas a minha linha sempre foi na parte de consultoria, voltado para a parte de finanças. Depois de formado, estudei para fora, depois trabalhei durante alguns anos na Deloitte, uma das Big Four, e retornei em 2015 para 2016 para Belém, quando eu montei a Mendes Gestão. Bom, a nossa consultoria ela tem o DNA na parte de finanças corporativas, onde a gente atende todos os segmentos de negócio com foco sempre na parte financeira. E pegando os 3 estágios, digamos assim, de um negócio. Quando surge, alguém vem com um plano de negócios, vem com a parte de captação de recursos, por aí vai. Até quem está na ponta final, por exemplo, fazer um valuation para venda, para captação de investidor. E a maioria dos clientes está no meio termo. Já existe meu negócio e eu quero fazer uma auditoria, ou eu quero expandir, rever processos. Então, a gente realmente tem esse DNA da parte financeira com desdobramento para o estratégico, para o operacional, por vezes, nessa linha. Então, resumindo, a Mendes já vem há pouco mais de 4 anos atendendo. Hoje a gente tem uma carteira com um pouco mais de 50 clientes já atendidos no estado, sempre com esse DNA no foco de finanças corporativas.
Bacana, Caio. Seja bem-vindo ao Mindset com Jovem. É um prazer contar com a tua colaboração para esse nosso bate-papo. E aí eu passo a bola também agora para o Caran Valente. Caran, conta um pouquinho de ti aí, sobre a tua empresa e fala mais sobre a tua experiência, por favor. Boa noite, pessoal. Saúdo, como dizem na universidade, os membros da banca aí, né? Caio, Felipe, Paul, nosso mediador. Igualmente agradeço ao Conjovem pelo convite. E, Paul, obedecendo ao protocolo FIFA, na minha formação, eu sou bacharel em design, contudo, toda a minha pós-graduação, tanto a especialização quanto o mestrado, foram na área de negócios, especialmente a área de gestão e com muita ênfase na cadeira do marketing. Eu também sou docente da UEPA, sou professor de outras instituições aqui da região norte, na pós-graduação, mas penso eu que o meu lattes pouco interessa aqui nessa mesa. Eu estou aqui hoje como empresário, como cara de mercado, como o acadêmico que tenta botar na prática toda essa teoria que a gente lê e advoga nesse laboratório chamado mercado. Sou empresa de assessoria em gestão de marketing já com 8 anos aqui de atuação na região norte também, centenas de clientes atendidos, graças a Deus, e também de outras empresas no segmento de entretenimento. E vale o aposto aqui, sócio desse, não vou dizer bonito, mas muito competente facilitador chamado Paul. Esse aqui é o mal da convivência, né? Você dá confiança, aí você perde todo o respeito, né? E aí eu passo a bola agora para o nosso amigo Felipe Cardoso. Felipe, te apresenta aí, fala um pouquinho da tua experiência, fala que você vai financiar todas as empresas do Conjovem com o crédito que você tem nos seus negócios aí. Quem dera. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu queria também, cumprindo o protocolo, eu queria agradecer o convite do Conjovem, através aí do Paul. Além de pessoas extremamente competentes, conheço todos os que estão presentes aqui, além de bater papo com profissionais competentes que estão no dia a dia aí, trabalhando com empreendedorismo de alguma forma, são amigos também. Então, assim, eu acho que a gente já bateu papo aí em outras oportunidades. Então, para mim, aqui é uma roda de amigos, onde a gente vai discutir de alguns termos que a gente está vivendo no dia a dia. Então, assim, me apresentando um pouco, após saudar o Caio, o Caran e o Paul, eu trabalho com empreendedorismo, na verdade, há 12 anos, desde que eu comecei a trabalhar, tá? A minha família toda é de empreendedores, desde meus avós, um era dono de uma sorveteria, outro era dono de uma distribuidora de medicamento, que ainda até hoje é uma das mais antigas aqui do estado. De lá para cá, a gente teve alguns outros negócios, além da consultoria, mas da Destro a gente tem há 8 anos. O nosso viés, ele é principalmente para estratégia, tá? A gente foca muito em estratégia como objetivo nosso. Tá? A gente passa pela financeira, a gente passa de alguma forma pelo marketing, mas o nosso trabalho ele é a nível estratégico, a nível de tomada de decisão. Tá? Nós iniciamos aí no Ali, o mesmo programa que o Caran e o Paul começaram dentro do Sebrae. Então, assim, não tenho como falar de empreendedorismo e não falar do Sebrae. O Sebrae sempre é um grande parceiro. Dentro do Sebrae, no mesmo programa, depois de um tempo, eu fui consultor sênior, onde, considerando clientes dentro do Sebrae e clientes, enfim, demandas diretas, a gente já atendeu aproximadamente 1.000 clientes aí no estado do Pará, direto e indiretamente. É claro que a gente não atendeu diretamente esses 1.000 clientes. E, além disso, a gente tem outras empresas, como o Paul falou aí, a gente tem a HCred, uma financeira, e a gente tem hoje uma academia Fit for You. Hoje em dia, eu acho que eu estou mais fácil fazer te emagrecer do que te emprestar dinheiro, Paul. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. A gente faz essa introdução prévia aí para as pessoas irem chegando, se acomodando e saber com quem vai falar, né? De saber que a gente tem uma vivência já nesse mercado tão competitivo que é o nosso mercado local. E é importante, para todo início de debate, como o cara gosta de falar, a gente ter um alinhamento prévio do que vem a ser o assunto, né? De como a gente pode trabalhar essa demanda e como pode explicar de forma mais clara, de forma mais prática possível para o pessoal sobre esse tema. Eu queria que o Caran fizesse um direcionamento, pegando seu lado acadêmico aqui, para ele poder trazer toda a academia que ele tem para o nosso dia a dia de forma bem prática. Como é que o marketing pode ser utilizado
na empresa nesse momento que a gente vive uma crise sem precedente para a nossa geração? Essa é uma pergunta bem complexa. É igual quando perguntaram para o mestre, né, o próprio JC, Jesus Cristo, o que é verdade? E o próprio homem silenciou diante dessa pergunta, por aí tu tira o quanto ela é complexa, né? Agora, tentando dar uma luz aqui à tua interrogação, eu gosto muito de enxergar o marketing como investimento. No mundo das métricas, falando também com outras pessoas da área de finanças aqui, o famoso ROI, o Return of Investment, o retorno sobre investimento, né? O marketing, sem demérito nenhum às outras áreas da organização, outras ambiências empresariais, como pessoas, as próprias finanças e tudo mais, eu gosto de enxergá-lo como sendo o cérebro. Por quê? É ele que pensa a organização. O que você vai oferecer, como vai oferecer, para quem irá oferecer, de que forma, e assim vai. Então, uma organização sem marketing, ela é como se fosse um organismo sem cabeça, não no sentido de decapitação, no sentido literal, mas é como se fosse um corpo que tem inteligência, ele não raciocina para fazer as coisas da melhor maneira a ser feita, né? E nesse raciocínio do ROI, enxergando o marketing bem no sentido estrito de finanças, que é a nossa pauta aqui, é retorno sobre investimento. Então, eu consigo provar quantitativamente que para cada R$1 em marketing volta X mais alguma coisa. Então, é um investimento como tesouro, como bolsa, como Bitcoin, como qualquer outro, né? No sentido bem acadêmico, bebendo bem do arcabouço literário mesmo, eu gosto muito de 3 conceitos basilares que eu vou trazer aqui de maneira bem sumária. O conceito da escola kotleriana, né, Philip Kotler, Keller, Armstrong e companhia, que ele define marketing como criar, comunicar e entregar valor para o mercado. Tem muita empresa que só se preocupa em criar, tem muita empresa que só se preocupa em comunicar, algumas se dão ao trabalho de criar e comunicar e entregar esse dito valor. Agora, poxa, quem sou eu para dizer que Kotler está errado, né? Mas eu faço o adendo com o conceito da AMA, da American Market Association, né? Agora de 2019, referência bem quentinha, que ela pega esse mesmo conceito, criar, comunicar e entregar valor, e ela faz um adendo de forma lucrativa para clientes e sociedade. Porque se não der dinheiro, tá errado, no final das contas. E aí onde eu trago aqui o terceiro conceito dessa trinca aqui para fazer esse prelúdio, que é o conceito do Byron Sharp, que é um outro autor também consideradíssimo da área, defensor ferrenho, opositor ferrenho da escola do Kotler, né? Que ele diz, bacana, cria, comunica, entrega valor, mas o grande trabalho do marketing é facilitar vendas e aumentar lucros. Se você não puder provar isso no sentido quantitativo, tudo que você fizer, se não aumentar a venda e não der mais lucros, não é marketing bem feito. Deu para responder, Paulo? Deu, muito boa resposta. Deu para poder, inclusive, levantar a bola sobre esses 2 temas, para esses 2 consultores presentes aqui também, sobre finanças, né, e sobre como a gente deve enxergar essas finanças, esses conceitos básicos, quando falaste de conceitos basilares, dentro de uma empresa. Felipe, para levantar essa bola para ti aí, como é que o marketing pode entrar no universo das finanças corporativas para que os 2 juntos não briguem, como é visto em algum negócio, né? Que o marketing quer investir, quer gastar, quer fazer ações para poder encantar o cliente, quer trazer mais cliente através de ações de propaganda, ações promocionais, e aí vem as finanças e falam assim, epa, corta, não viaja, está muito barato, está muito caro. Como é que isso pode acabar essa guerra e construir uma ponte entre esses 2 lados? Acho que assim, a pergunta ela é muito boa, tá? Eu acho que é uma... Na verdade, eu não entendo que a gente deveria ter essa oposição, tá? Eu não vejo esse ponto, apesar de fato existir, porque assim, no final das contas, eu acho que aí muito vem, o Karan também pode reforçar, ou até mesmo poder dizer se eu estiver enganado de alguma forma, mas onde a gente vê também é uma questão muito de formação acadêmica, é que a gente precisa entender de resultado. Eu acho que todas as 2 buscam resultado, tá? Eu acho que se a gente começar a convergir ideias, as 2 querem resultado, uma quer o resultado financeiro, a outra, ela precisa também querer o resultado financeiro, ela quer presença de marca, ela quer o marketing vai trabalhar
ele vai trabalhar a publicidade, ele vai trabalhar como um todo a venda da empresa, mas se ela esquecer que a venda, se for só por vender, como o Karan já bem aí anunciou com diversas escolas aí de marketing, a gente não faz muito sentido. Então, as finanças, ela, no final das contas, ela vai botar a parte preto no branco, vamos dizer assim. A verdade nua e crua, de alguma forma, ela precisa ser dita. Então, assim, eu não vejo essa dicotomia, eu não vejo essa necessidade da gente se opor, muito pelo contrário. Vocês sabem, a gente tem clientes em comum e a gente tenta trabalhar de uma forma onde a gente, muito pelo contrário, eu acho que o marketing hoje ele é um investimento extremamente necessário, tá? E não necessariamente ele precisa ser caro ou barato, ele precisa ser efetivo, ele precisa dar resultado. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir chegar, tem aí diversas formas. Eu gosto de uma historinha rápida, só falando sobre marketing e finanças. Para quem já leu aí o livro, salvo engano, O Sonho Grande, onde a Ambev ela teve a maior visualização, mais do que a própria patrocinadora do evento, salvo engano, a Copa do Mundo, eu não me lembro agora ao certo, tá? Se vocês podem até me corrigir, porque ela tinha, na entrada dos estádios, ela dava aquele símbolo de 1 da Brahma, na época da número 1 que a Brahma tinha. E assim, ela não precisou, se vocês forem ver o investimento em marketing que ela fez, acabou sendo até menor naquela época, era mais fácil, não existia tanto controle disso, mas ela conseguiu ter um resultado maior tendo um investimento menor. Então, assim, estratégias, aí, não querendo puxar a bola, mas já puxando o mechan, estratégias onde, por exemplo, a Vindi, a especialidade dela é justamente pensar em estratégias onde a gente vai buscar a efetividade das ações de marketing, é a forma que a gente mata qualquer argumento financeiro, jurídico, qualquer argumento dentro de uma empresa é através de resultado. Eu acredito nisso. Bacana, Felipe. É isso mesmo que a gente acredita, realmente. E aí eu vou passar a bola também aqui para o Caio, para ele ajudar a entender, porque muitos dos clientes que a gente tem atendido durante nossos 8 anos de negócio, de respeito à necessidade que eles têm, muitas das vezes, de querer trabalhar os seus preços, né, baseado apenas na concorrência, sem enxergar os seus custos fixos e tudo mais. Como é que vocês trabalham aí na Mendes essa parte da precificação, que é um dos P's de marketing, muitas das vezes negligenciada pelos empresários, principalmente agora em pandemia, que ele está vendo todo mundo vendendo no iFood, vendendo no Rappi, no seu Food, e não entende muitas das vezes o seu custo. Como é que você avalia isso daí? Vamos lá. O grande problema, Paul, a meu ver, ainda recente, quando a gente fala de finanças corporativas, está muito atrelada à parte de tesouraria. Basicamente, contas a pagar, contas a receber, sem ter aquela inteligência por trás, que foi até que o Karan muito acertadamente comentou, fazendo analogia com a cabeça, digamos, sem ser decapitada. E na hora que a gente não inclui a parte de controladoria dentro da empresa, a gente perde essa inteligência, essa análise com mais acurácia em cima dos dados, trabalhar esses dados que estão na tesouraria e voltar eles para a gestão do negócio. Então, a gente acaba ficando muito limitado, paga, recebe, fica naquele ciclo financeiro, e aí eu acabo descendo para trabalhar a precificação olhando o meu vizinho. Então, que muitas vezes o meu vizinho também pode estar precificando errado. Também pode trabalhar só tesouraria, e aí todo mundo cobra tal, eu vou cobrar tal também. E isso vira um ciclo aí totalmente vicioso. O que a gente vem, pela parte financeira, aplicando com os clientes, é realmente rever toda a minha estrutura de custos, de despesas, implanta primeiro a controladoria dentro da empresa, para sair uma DRE gerencial, como você falou, um fluxo de caixa, para eu conseguir enxergar margem de contribuição, enfim, todos aqueles indicadores que vão conseguir balizar o meu negócio como um todo, e depois eu descer a nível de um produto, de um centro de custo, e conseguir precificar. E aí a gente vai olhar não só, como eu falei, margem de contribuição, a gente vai olhar não só concorrente também, mas diversas outras estratégias que aí às vezes já até saem um pouco da finanças, da parte de controladoria, e já entra mais no métier de vocês, de marketing, como por exemplo, quando a gente comentar ancoragem de preço. Eu vou no Cinépolis com a minha esposa, a gente vai comprar uma pipoca, a pequena é 19, a média é 20, a grande é 21. Será que o custo realmente é isso? Ou, na verdade, os caras estão me obrigando a comprar a grande? Então voltando para o assunto, a sugestão que eu vou dar seria essa. A gente tem que trabalhar primeiro a controladoria para eu conseguir enxergar
minha margem, e aí depois eu vou descer para as estratégias que eu vou poder aplicar, seja em momento de Covid, pós-Covid, ou no cenário natural que a gente vem vivendo. Encerrando já a minha fala, mas pegando esse mote, eu estava vendo, por exemplo, o Astoliveto, comentando que o Covid, essa pandemia, ela não veio para trazer, às vezes, grandes mudanças. Claro que vieram muitas mudanças com isso, mas ela veio para escancarar mudanças que já estavam acontecendo. Então, por vezes, as ações que a gente tem que tomar agora e executar já estavam batendo na porta em dezembro, novembro, ano passado. A gente só realmente ficou sem tempo, argolado, e realmente eu tenho que executar agora, seja a precificação ou sejam outras estratégias que existem por aí. Entendi. Cara, é isso mesmo. Isso, inclusive, eu vou pegar a pergunta aqui de uma espectadora, Rainbow Trash. Olha aí a pergunta dela. Como é que vocês lidam com marketing online e que conselho vocês têm para quem está começando com muitas lutas? Quem se atreve a responder, visto que marketing online também pode ser dito como marketing digital, que as pessoas estão iniciando, foram forçadas a entrar nesse segmento, né, que estavam apenas com atendimento no seu PDV, e vem uma pandemia dessa e ela é empurrada a entrar no marketing digital para vender seu produto online, para poder tentar permanecer no jogo, para não ser eliminado. O que vocês têm a dizer sobre isso? Aí eu vou logo a bola pro ar e eu quero que alguém corte aí. Quem se atreve? O Caio levantou primeiro. Vai lá, Caio. É bem curtinho. Na verdade, é mais uma continuidade da fala anterior, pegando até o mesmo mote do Astoliveto. A gente pega esse exemplo que ela deu do marketing digital, compara mais ou menos com o ano passado versus ano atual. Pouca coisa em tese mudou. Então, quando ele trata aquela questão de que o Covid basicamente escancarou mudanças que já eram necessárias, é exatamente isso. Algumas ações que a gente tem que implantar agora, na verdade, já urgiam ano passado, os anos anteriores. A gente realmente ficou sem tempo nesse momento. Quando a gente pega a questão do e-commerce, ele está bamburrando agora, claro, o shopping está fechado e tudo mais. Mas qual é a grande mudança, a meu ver, pegando esse exemplo do e-commerce e o que ela colocou aí? Para mim, depois que reabrir, passar aqueles meses e tudo mais, a venda tradicional volta. Qual é a mudança que o e-commerce deixa para mim? É a ampliação da faixa etária que está fazendo o uso dele. A gente tinha, talvez, a grande maioria de quem comprava, e aí, por conta disso, associado ao marketing digital, seria aquele grupo dos 18 aos 50 anos, digamos. Com o Covid, a mudança, a meu ver, foi a ampliação dessa faixa etária, onde eu pego, hoje em dia, o grupo dos 60 anos, 70, melhor idade, e por aí vai. Na hora que eu consigo entender, a meu ver, que a mudança que a pandemia, o Covid trouxe, foi a ampliação dessa faixa etária, aí eu vou trabalhar o meu marketing digital para comunicar com esse novo público que talvez eu não estivesse comunicando tão bem com ele, porque eu estava focado com aquele seleto grupo que já fazia uso disso. Então, eu acho que, respondendo a ela, seria nessa linha que eu seguiria a parte do marketing digital. Quem é o público que eu tenho que comunicar? Eu acho que esse público ampliou em questão de faixa etária. Alguém mais quer complementar? Caram, Felipe? Eu parabenizo a nossa amiga. Eu sou simpático, por definição, a qualquer pessoa que tenha uma iniciativa empreendedora nesse país. Acredito que são pessoas como nós, empreendedores, que vão transformar nossa realidade, gerar emprego, gerar renda e principalmente deixar de fazer a Amazônia ser a província que é. Mas a minha breve contribuição é uma coisa que eu advogo, é um valor meu que eu socializo. Eu não venderia uma coisa que eu não compraria. Essa fala ela é totalmente retórica. Ou seja, será que a forma como ela está vendendo, o que ela está vendendo, por quanto ela está vendendo, seria uma coisa que a agradaria, que ela consumiria? Se sim, segue em frente. Começar a metade do caminho. Resta terminar, né? E aí, Felipe? Sobre a pergunta dela que ela falou sobre o marketing online, tá? Enfim, eu vou considerar que seja as mídias sociais, as mídias digitais, tá? O que eu vejo na prática, que a gente vê hoje dando muito certo, tá? A nível de operacional falando, a gente está no dia a dia do cliente. Eu acho que as marcas, cada vez mais, elas buscam estar no dia a dia do cliente. As redes sociais, elas não estão lá só para, por exemplo, colocar preço, tabela de preço, folder, qualquer coisa assim. Não é a mídia, pelo menos a meu ver, não é a mídia que o pessoal compra.
O cara compra, muitas das vezes, por incrível que pareça, às vezes até um trabalho que é feito um pouco mais amador, tá? Mas que é feito de fato que tenha uma história por trás, tá? Que conte uma história, que trabalhe essa como se fosse personificar um pouquinho mais. As redes sociais elas vêm para personificar um pouquinho mais as marcas. Então, assim, se eu pudesse colocar, seria isso. A gente, por exemplo, dentro da academia, trabalhou muito a questão das lives. A gente foi um setor muito afetado com a pandemia devido ao fechamento, enfim, que de fato necessário por hora. E quando ocorreu, a gente correu para as lives, tentou trazer aí essa personificação e teve até uma assertividade boa, mas eu não sei se é para agora. Mas o ponto que eu acho que eu deixaria era a questão de tentar personificar, entender que ali a gente está falando para pessoas. Então, se a gente vai colocando só preço, colocando algo que é cansativo, eu acho que o Paul e o Karan, que tem muito mais experiência do que eu nesse ponto, também podem contribuir, mas seria para mim isso. Bacana, Felipe. Eu vou aproveitar o ensejo aqui, que tem uma pergunta também do Antônio Corrêa, vou colocar no ar, porque é uma curiosidade minha também, né? Qual foi o erro que vocês encontraram no mercado aí? O principal erro, antes e durante a crise, na parte de finanças? Vai lá, Felipe. Cara, eu não vou falar hoje dos empresários, eu tava doido por uma pergunta parecida como essa, cara. E assim, a gente não está aqui para apontar erro, mas a gente está aqui para tentar pensar no daqui para frente, né? Eu acho que erros acontecem. Eu acho que a gente tem um problema de base, educação financeira, tá? No Brasil, como um todo, a gente não tem base. A gente aprende. Eu sou engenheiro de formação, tá? Engenheiro de produção. Mas assim, a gente aprende trigonometria, é uma matéria importante, a gente tem, mas a gente não tem educação básica, educação financeira básica. A gente não sabe fazer um orçamento familiar, a gente não sabe os custos que tem numa casa até a gente começar a enfrentar isso, tá? Particularmente, eu tive uma criação um pouco diferente nesse sentido, tá? A nível de finanças pessoais, mas é o que eu sinto muito essa falta. Especialistas no mundo todo pregam que a gente precisa ter 6 meses de fundo de reserva aí, tá? E quantos brasileiros têm esses 6 meses? Podem pegar isso, todas as estatísticas, elas apontam que o brasileiro pouco mais tem aí, próximo de um mês, é muito pouco, tá? Então, ela só veio, eu andei lendo alguns artigos e tudo, e o que eles falavam que só veio para mostrar, como até o Caio agora falou, sobre os problemas já existiam, só ficaram aparentes, tá? Então, os erros aspecto financeiro, muitas das vezes é não contar com esse imprevisto, tá? O que a gente viu, o maior erro foi esse. Houveram alguns outros erros, que aí são erros operacionais, questão de estratégia, que para mim foram também ligados aos empresários não terem não conseguirem respirar. Eles tiveram que tomar decisão como eles não tinham. Eles não conseguiam ver um horizonte de 2 meses aí que eles tinham alguma reserva de caixa muitas das vezes. Eles tiveram que tomar decisões muito rápidas. Decisões onde, por exemplo, a demissão era necessária, a suspensão foi a melhor decisão. É um momento muito difícil. Todo mundo estava falando no início da pandemia que nós vivíamos um dia após o outro. Então, de fato, eram decisões muito difíceis. Então, assim, o que eu vejo que piorou a tomada de decisão foi a falta de horizonte, onde os empresários estavam com dificuldade a nível de caixa, tá? E aí não conseguiam tomar decisão embasado aí sem ter tanto sentimento, sem envolver tanto a questão emocional, vamos dizer, da coisa. Eu acho que é a minha contribuição. Bacana, bacana. E eu vou lançar uma bola aqui, vou até aproveitar o ensejo aqui, que eu tenho outra pergunta do Antônio, deixa eu pegar aqui, que diz respeito a esse tema que está falando da necessidade constante dos empresários estarem ligados que é importante ter esse capital de giro para manter o negócio, não ficar só pagando conta sem ter essa previsibilidade das contas que têm que ser pagas, de quanto a gente estima que deva ter de receita. E esse ponto que ele falou aí, né, dentro de uma crise, a primeira coisa que se corta é o marketing. Isso a gente viu, inclusive, algumas empresas realizando. E para poder passar a bola para o Karan, que eu quero saber mais a opinião dele sobre isso, eu lembro de uma apresentação que eu estava vendo do Eli Horn, que é da Cirela, fundador da Cirela, que acho que foi em 2017, 2008, no Day One da Endeavor, que ele citou: a minha empresa tem fluxo de caixa para 4 anos se tiver uma crise. Naquele período. Eu falei, pô, bacana, cara, tem essa previsibilidade, consegue pular algumas fogueiras sendo daquele tamanho. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como
se organizar para criar esse fundo de reserva e como estabelecer uma verba para poder fazer o aporte em marketing. Caran, tu inicias aí, depois a gente passa a bola para o Caio e depois para o Felipe, beleza? Bacana, pô. A pergunta é boa e a fala anterior do Felipe foi ainda melhor. Qualquer pessoa que transite pelo universo da gestão, ela já ouviu falar de uma tal de análise de SWOT, tá? O famoso ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça. E a fatídica pandemia do corona é com perdão do termo técnico, é uma puta de uma ameaça. Mas que não tem ser humano vivo nesse planeta que botou essa ameaça lá em qualquer tempo, em qualquer análise de SWOT. Hoje em dia, talvez. Nesse contexto, olha só que ameaça. Quebrou muita gente, vai quebrar mais gente ainda, está ferindo muita gente, mas também tem gente aí que está ganhando dinheiro, né? Como em toda crise. Citando aqui o senhor Piaget, os clássicos são sempre bem-vindos, né? Ele dizia que o educador ele deve primeiramente desequilibrar a pessoa, porque na medida que ela fica desequilibrada, ela procura o reequilíbrio e nessa busca ela acha uma nova forma e com isso ela acaba aprendendo. Então eu concordo também com a fala do Caio há pouco. Os problemas eles já existiam. Talvez apenas não eram situações de calamidade, de um flagelo, como esse em escala global que a gente está tendo agora. Eles servem, dentre muitas outras coisas, para acelerar o curso das mudanças. Mudanças que estamos vivendo agora, que talvez demorassem anos, décadas, a gente está tendo que resolver em um mês, 2 meses, às vezes de uma semana para outra. E muitas vezes é um cenário de caixa muito aquém do real. O Felipe foi muito feliz também na fala dele, quando citou aí, qualquer guru de educação financeira fala isso. Sobreviva, guarde para ter 6 meses sem depender de ninguém caso dê alguma coisa. Então por que as empresas não fazem o mesmo, né? Por quê? É tão óbvio. Na pessoa física é isso, na PJ por que seria diferente? Agora é um problema de base. As pessoas no Brasil, elas não conhecem os conceitos, quando conhecem, têm dificuldade em aplicar, e aí vem aquele caminhão de problema que a gente já bem conhece, né? Separar, confundir as finanças da pessoa física com a jurídica, não ter um capital de giro, e, principalmente, não destinar uma verba de marketing. Na tua própria fala, pô, quando tu anunciaste a pergunta, como é que eu posso gerir meu financeiro, guardar meu dinheiro, fazer meu planejamento e deixar alguma coisa para o marketing? Tipo assim, sobrou? Deixa uma esmola aí, deixa uma mendicância aí para esse tal de marketing, né? Um estudo da Gartner, em 2017, ele sugere que, no mínimo, as empresas dediquem 3% do seu faturamento para verba de marketing. Isso é o mínimo, é o mínimo. Numa conta bem de padeiro aqui, sem preconceito, se você fatura 10 mil mês, deixa 300 ali para o marketing. Tá? Para você começar a ter uma gestão de marketing um pouquinho mais funcional, de 3% a 5%. Tá? Em grandes players, a gente já começa a falar de Gerdau, Unilever, Nassau e outras, até 12% do faturamento, dos quais até 65% dessa verba recomenda-se ir para o digital, por motivos aos quais eu penso não ser necessário explicar aqui, ainda mais com essa tendência de crescimento exponencial de digitalização que está agora em tempos de corona, né? Então, para sintetizar aqui, para sumarizar, o marketing, na minha humilde opinião, com toda a insignificância dela, ele é como se fosse um colaborador da empresa. Ele é como se fosse um aluguel. Ele é como se fosse a net que tem que pagar. Então, não é o que sobra, não é o que dá. É de 3% a 12%. Separa primeiro esse e depois de todo o resto. Caso não, você corre o risco de ser um organismo acéfalo. Você vai apenas vegetar. Bom, cara, muito bom. Você gostaria de complementar, Felipe e Caio? Só um pontinho em relação ao que foi dito, puxando até a primeira fala do Caran, quando ele comentou sobre o ROI. Isso talvez esteja diretamente ligado a essa perseguição, digamos, errada em relação ao marketing nesse momento. Às vezes a percepção equivocada de que não está me trazendo retorno seja o que gera essa ideia completamente dissociada da realidade, de eu cortá-lo nesse momento. O que eu vejo, olhando até uma questão um pouco mais comportamental, as pessoas ficam ansiosas, ficam preocupadas nesse momento e aí entendem que uma postura de austeridade é necessária, e realmente é necessária, mas acabam utilizando essa postura de austeridade de forma equivocada.
e aí sai cortando marketing, sai cortando coisas que não deveriam. Outro exemplo nesse sentido, seguindo também esse afã de eu querer resolver meu problema na marra, cortar a qualquer custo, eles começam a surgir esses pacotes de soluções de captação de recurso, tem as MPs que vão surgindo, parece que toda MP que surge eu tenho que pegar. Tudo que o governo federal lança, suspensão de contrato de trabalho, linhas como o Pronamp, eu tenho que pegar tudo porque tudo isso vai me ajudar. Então, eu acho que essa questão até comportamental acaba interferindo muito. Então, precisa realmente ser dissociado para a pessoa entender que o marketing é fundamental em todos os momentos e agora mais do que nunca, com queda de faturamento. E também seguindo até a linha inicial que o Karan falou, quando a gente fala do marketing, da comunicação com o meu stakeholder, já que ela foi obstruída, está difícil agora, então não faz sentido eu fechar a porta para o marketing. E só concluindo, tem duas questões, aqui, voltando a falar desse ponto ainda comportamental, que eu vejo que a grande mudança, talvez que o Covid, que a pandemia trouxe, é que parece que ele reduziu a semana para 3 dias. Existe o ontem, o hoje e, quem sabe, o amanhã. Isso também foi o Washington de Veto quem comentou. Ou seja, isso requer que eu tenha muita celeridade para a tomada de decisão, mas haja de forma correta e faça uma leitura correta do que é esse meu amanhã. Como é que vai ser o meu mercado lá na frente? Como eu tenho que me comunicar? Hoje a gente está, parece que deslumbrado com algumas coisas. Parece que o home office é uma coisa que surgiu hoje. Quando a gente pega o Yahoo, a IBM, desde os anos 2000, já trabalhava com home office. E, por exemplo, a Marissa Mayer, que era a CEO da Yahoo, começou a voltar atrás, a acabar com o home office e voltar com o trabalho presencial. Ou seja, a gente está conversando sobre algumas práticas que a gente acha que são novidades, na verdade são defasadas. Já estão aí há muito tempo e a gente tem que entender, voltando para a alusão do negócio, qual é o caminho que o negócio vai seguir. Eu entendendo o caminho que o negócio vai seguir, eu vou conseguir trabalhar o marketing melhor para comunicar com o meu stakeholder seguindo essa linha. Felipe, tu gostaria de complementar, Felipe? Se tu me lembrar qual era a pergunta inicial, eu consigo. Até porque ficou muita coisa. Eu me lembro que o Antônio está contribuindo. O Antônio, eu conheço, é um cara que está no mercado. Ele, com certeza, as perguntas dele são bem colocadas. Eu só me lembro que era essa segunda pergunta. Eu não me lembro de fato. Eu queria entender o que era a questão do marketing relacionado. Não, foi o ponto que a gente estava vendo que muitos gestores têm cortado o marketing quando parece uma crise. E não consegue determinar isso, essa organização. Aí eu perguntei para o cara como ele poderia estabelecer esse orçamento de marketing de forma correta e como trabalhar isso nesse período de crise. Eu vou falar um pouco, eu não quero falar, mas eu vou até falar um pouco que a gente ficou fazendo durante este momento, tá? A gente já está no momento agora de iniciar uma preparação para uma retomada, mas durante esse momento a gente fez muito controle de cenários. A gente trabalhava dentro da consultoria com 3 cenários praticamente toda semana, sendo atualizado. Cenário pessimista, cenário base e cenário otimista. E dentro disso a gente tem o nosso orçamento. E em nenhuma empresa eu fiz redução de orçamento em marketing. Tá? Assim, em nenhuma empresa, nosso cliente, a gente fez redução do orçamento em marketing. A não ser quando a empresa parou, a gente teve que fazer alguma negociação, mas assim, redução do investimento, muitas das vezes, o que a gente também fez, muita questão que envolve também finanças, não deixar ninguém deixar de receber, mas renegociar alguns contratos. Olha, nesse momento eu não consigo mais te pagar X, eu consigo te pagar 2/3 disso. Eu preciso que tu continues fazendo o teu trabalho agora, mas eu consigo te pagar 2/3, porque meu faturamento caiu 60%, 50%, e eu não consigo mudar isso. Então, assim, a gente fez muito isso, mas deixar de investir em marketing, eu acho que não é nenhuma questão, não é lógico, tá? O marketing não é só vender mais, tá? Ele não é só, eu faturei mais, faturei menos. Será que eu não posso impulsionar a venda de produtos com margem maior? Porque, assim, esse é um ponto que empresários... Agora eu acho que a gente já ouve falar um pouco mais, mas há 10 anos atrás, quando eu comecei lá no Ali, batendo na porta de empresário, era muito incomum ouvir empresário falar de margem, falava só de faturamento, não sabia a margem de contribuição dos itens principais dele, da curva ABC dele. Então, assim, nesse momento... falando aqui, muito a questão de estratégia. Será que se o marketing está ligado à minha estratégia, eu posso pegar e trabalhar esse meu marketing? Não vou falar em faturamento, eu vou falar em melhorar a minha margem, eu vou falar em algumas outras coisas que o marketing ele é necessário para a gente. A partir do momento que não há marketing, eu vou usar aqui, vou roubar o que o Karan falou, não tem cabeça, né, cara? Cabeça tá fora do corpo, mas de fato, brincadeira à parte, eu acho que não faz sentido.
Reduzir alguns investimentos, tá? Eu acho que foi, em alguns casos, necessário. Cada um tem a sua realidade. Mas entender que o marketing em algum momento é vilão ou não faz sentido nesse momento, infelizmente, aí eu acho que é uma tomada de decisão meio equivocada. Pô, tu me permite um adendo? Breve? Com certeza. Mais que você é meu sócio mais bonito que eu tenho. Grande elogio vindo de você, muito obrigado. Dado o ensejo que o Felipe trouxe da análise de cenários e também do métier da estratégia, ou seja, o que fazer, a gente não pode também perder de vista a nossa pauta central, né, que é marketing e finanças em tempos de pandemia. E eu entendo que todo esse impacto que a pandemia está trazendo para os nossos negócios, para a nossa vida como um todo, ela trouxe um abalo ali na base da pirâmide. Com perdão do trocadilho, é literal a pirâmide de Maslow. As nossas necessidades fisiológicas e de segurança, elas foram contaminadas. Eu acho que esse é um termo bem aplicado aqui. Primeiro porque todo mundo, então, desculpa o fechamento, em sua grande parte, a maioria das pessoas estão com receio muito grande em lidar com dinheiro em investimento, ou seja, o que eu faço agora, o que eu faço amanhã, o que eu faço mês que vem, quanto tempo será que a pandemia vai durar? Então, são cenários. Quando travou, as pessoas com medo do seu dinheiro, com medo da sua vida. Pode voltar, voltou. Pessoal? Tá vendo, travou um pouco, pode voltar. As pessoas estão com medo em relação ao seu dinheiro e à sua integridade, no sentido físico, biológico mesmo. Ou seja, a criação de um senso de contágio e a preocupação de que isso possa se propagar ainda mais pode levar as pessoas a ter uma verdadeira fobia e aversão a aglomerações. Isso posto, como alguns segmentos de mercado vão se posicionar no futuro, dado isso? Será que a live é o novo normal? A gente nunca mais vai ver um show presencial, vai ver com menos frequência? E isso tudo, pessoal, obriga as empresas a uma maior exigência de rapidez e eficiência na resposta ao atendimento a essas demandas de mercado. Então, volta a estratégia, volta o cenário. Em que pesa a dicotomia dessa necessidade de uma decisão rápida, eu entendo ser um momento muito acertado para reflexionar. É um momento muito oportuno, ainda mais, é até meio hipócrita aqui, quatro workaholics, também não sei se mais tem alguém aí na plateia, a quebrar esse frenesi, a quebrar essa ação nossa, esse ritmo louco do dia a dia, e olha o jogo, vê para quem pode distribuir a bola, sabe? E a gente poder fazer uma dialética aqui sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Sabe? Acho que essa discussão sobre o essencialismo está muito em voga hoje. Como é que a gente pode ver o copo meio cheio nesses dias, onde te liga a TV e falam 30 mil mortes? Eu prefiro ver que 300 mil se recuperaram. Sabe? Isso parece que traz uma alegria, um afago ao espírito. Então, eu entendo que está num processo de amadurecimento, saindo de um local rumo a um local melhor. E, obviamente, as empresas, as organizações que fatalmente são organismos compostos por pessoas, elas têm que estar preparadas para isso. Fecha o meu adendo aqui. Bacana, cara. Bacana que isso tem muito a ver a um momento que nós estamos vivendo também na nossa empresa, né, de pensar em revisitar centros de custos que nós temos no nosso negócio. E aí eu levanto a bola para os dois, né, para os nossos amigos das finanças aqui. Como é que a gente pode trabalhar melhor essa nossa análise dos custos que nós temos no nosso negócio? Tem um autor que eu uso como referência para o meu negócio, que eu não sei se vocês concordam. Eles trabalham em dois custos, né? Os custos estratégicos e os custos não estratégicos. É assim que eu tento trabalhar na Vindi, na Arena Vindi, justamente com o Caran. O que vocês acham disso aí? Vale a pena seguir essa linha de custo estratégico, custo não estratégico? E como tomar decisões financeiras perante dessa análise? Durante agora a crise e pós-crise. O que vocês acham aí, Caio? Não sei que não faz tempo que você não fala aqui. O que você pode complementar sobre esse assunto? Perfeito. Eu acho que está voltando um pouco o áudio. Não, pode falar. Certo. Tá normal. Eu não sei porque está voltando um pouquinho. Está voltando. Está retornando. Está retornando, né? Ah. E não mexi em nada aqui. Acho que agora parou. Deu uma cacofonia, algum probleminha.
Vamos lá. O que você estava falando, pô, perfeitamente correto. A gente tem que analisar realmente quais são os custos estratégicos e não estratégicos. Isso parte desde aquele princípio que eu comentei no início, sobre a gente implantar a controladoria dentro da minha empresa, para eu conseguir ter o domínio sobre esses dados, e aí eu conseguir enxergar, tiro uma DRE gerencial e consigo entender, pegar os meus dados e usar como fosse uma bússola, para onde meu negócio está caminhando, e aí ajustando a vela, se eu tenho que trabalhar aqui, ou se eu tenho que seguir uma outra linha. O grande senão é que isso não tem que ser feito só agora, em período de pandemia ou pós-pandemia. É uma coisa que é perene, tem que ser feito o tempo todo. E, na verdade, por muitas vezes era relegado. E aí a gente só voltava para aquela história de trabalhar só tesouraria. Agora urge da gente realmente tomar essa decisão e trabalhar esses custos. Um adendo que eu faço, em cima até do que você ponderou, eu não tenho que olhar o agora, o daqui a 1, 2 meses. Eu tenho que estar trabalhando, pensando já no final do ano, pensando já em 2021. Isso talvez um problema do brasileiro, da gente olhar muito a curto prazo, da gente trabalhar a nossa gestão pensando no dia de amanhã. A gente tem um problema hoje de liquidez, tem uma crise de liquidez, onde realmente a gente fica preocupado como é que eu vou pagar a minha folha mês que vem, só que a gente não pode trabalhar olhando 5 palmos aqui na minha frente. Eu tenho que trabalhar a minha gestão de custos, de despesas, enfim, toda essa estrutura pensando já no ano que vem. E é isso que me preocupa. A gente hoje está fazendo uma leitura errada de como vai ser o para frente, e aí, independentemente de eu estar fazendo uma análise de custo, de gestão em cima disso, eu não estou planejando já o mais para frente, olhando já realmente a médio prazo, que é onde dá tempo de eu tomar ações e realmente repercutir ali. E tu, Felipe? Vou ser bem breve. Eu acho que assim, perguntar sobre a questão dos custos estratégicos e não estratégicos, tá? Eu particularmente, eu trabalho muito a questão de custos fixos e variáveis também, tá? Mas eu gosto muito de falar de cultura, tá? Eu acho que toda empresa ela tem um DNA, ela tem uma cultura. Eu acho que a cultura de gestão de custos dela é necessária. Por exemplo, ela se mostra necessária num todo. Eu vou dar um exemplo utilizando aqui o marketing como um exemplo, até por conta do tema da live. Mas vamos considerar que a gente tem um investimento para fazer conta aqui, de R$5.000 em marketing, nessa empresa X. Tá? Esses R$5.000, ele tem que ter retorno. Se ele não tiver retorno, a minha gestão de custo vai dizer assim, opa, não está tendo retorno. Se eu não tiver uma boa gestão de custo, os negócios são fadados a morrer. Antigamente a gente até conseguia ficar pesado, tá? Hoje a gente não consegue. O que aconteceu hoje com a pandemia só veio mostrar que a gente não consegue estar pesado. E não é uma questão de eliminar custos, que na verdade não são custos, mas investimentos muitas das vezes, tá? Mas o investimento tem que ser assertivo, a gente precisa ter resultado. A partir do momento que não tem resultado, e aí eu falo muito para a nossa realidade aqui, Belém do Pará, tá falando agora diretamente, eu vejo que às vezes a gente tem dificuldade de tomar decisões amargas. Tomar decisões amargas que são necessárias, porque às vezes eu não estou conseguindo ter resultado, porque às vezes eu preciso mudar. E às vezes a gente vai sangrando o nosso caixa porque está confortável fazer isso, tá? Tá confortável seguir dessa forma, e aí a gente esquece. Então, eu falar de custo estratégico, custo não estratégico, eu gosto muito de falar de gestão, de cultura de gestão de custos. Tá? O que lá no Dobre Seus Lucros, que é um livro, Bob Pfeiffer, salvo engano, que eu acho que foi até quem tu citaste aí na tua introdutória, e até o 3G Capital, que é um dos maiores grupos empresariais, maior grupo empresarial brasileiro, no caso, ele fala que custo é que nem unha, tem que cortar o tempo inteiro. É simples. Isso daí é uma das coisas. Custo, tá? Investimento são outros 500. Se eles cortassem investimento, eles não tinham comprado quantas empresas, dezenas de empresas aí gigantes que a gente conhece, que eles compraram, uma gigante americana, outra gigante, que eles compraram, isso é investimento. Uma outra coisa, a gente está falando de custo, tá? É o que vocês falaram sobre custo. Mas é isso. Bacana, Felipe. Pessoal, nós já estamos com 50 minutos de live e vou pegar aqui uma pergunta do Murilo Marques, que fez um texto, vou tentar resumir, e eu gostaria que vocês me dessem indicativo, né, me dessem sugestões do que seria ideal fazer nesse momento para poder iniciar uma organização certa, né? Uma organização certa não, um padrão
mais sugerido para recomeçar, né? Imagina que tudo já aconteceu o que tinha acontecido, o cara não fez o planejamento financeiro que deveria fazer, o cara trabalhava marketing de forma aleatória, jogando dinheiro para ver, setava alguma coisa e pintava o alvo em volta. Como é que as pessoas, os empresários agora, durante a crise, podem recomeçar, dar um reboot lá, para trabalhar corretamente o marketing e as finanças de forma mais direcionada para poder suportar esse período de pandemia e, quiçá, sair com uma vantagem competitiva superior no pós-pandemia? Quem gostaria de começar a falar sobre isso? Eu diria para ele contratar a Vindi, a Mendes ou a Destra. Não fala mais nada, segue o jogo. Uma brincadeira à parte, essa pergunta ela abre caminho para infinitas respostas. Uhum. Então, qualquer resposta aqui, eu penso que ela é válida, tá? Agora, eu gosto muito de enxergar que todo negócio tem que ser pensado. É a primeira aula de qualquer curso de empreendedorismo. O empreendedor, ele não assume risco, ele calcula. Tá? Quem assume risco é doido, é aventureiro. Calcule o risco. E tem uma forma de calcular, que pode ser via Excel ou pode ser no papel de guardanapo. Mas o convite é uma reflexão a pensar sobre o negócio. O que as pessoas querem, como elas querem, qual é a diferenciação. Travou, Caran? Travou. Caran, volta um pouquinho, Caran, qual é a diferenciação e cortou? Deu Tá pra ver? falando? Falou, isso. Pois é, qual é a diferenciação? Aquelas perguntas nucleares de marketing, né? Quem é meu cliente? Quem é meu diferencial? Como eu vou entregar? Voltando lá para a gênese, criar, comunicar, entregar valor para alguém de uma forma lucrativa, tá? Isso aí pode ser feito no melhor ERP, no melhor Canvas da vida, ou pode ser feito num esboço, num guardanapo. Mas o convite é, pense o negócio, calcule o risco, não o assuma. O risco de quebrar é grande. Bacana. O Caio estava na vez, Caio. Você pode complementar, por favor? Como é que o cara poderia dar o reboot no negócio dele e trabalhar direito as finanças e o marketing no seu empreendimento? Perfeito. Eu seguiria bem a linha que o Caran apontou aí, realmente. É momento de eu revisitar meu planejamento estratégico, entender, passou Covid, qual é o tamanho do meu mercado, como é que eu me comunico com meus stakeholders, e aí, em cima disso, reestruturo esse planejamento para então ir faseando ele. E aí eu vou implementar essas ações que a gente veio discutindo. Não tem como, nesse momento, eu olhar e vir discutir custo, vir discutir como eu vou chegar no meu cliente, marketing digital, se eu não sei qual é o tamanho do meu mercado pós-Covid, se eu não tenho noção de como o meu cliente vai se comportar. Claro que a gente não tem uma bola de cristal para saber realmente como vai ser o dia de amanhã, mas a gente já começa a ter leituras em cima disso. Então a gente já começa a ter insights de como vai ser. Então é o momento da gente fazer esse planejamento estratégico, revisitá-lo, reorganiza essa estrutura e aí em cima disso eu começo a entender o que faz sentido aí dentro. Até aquela questão que eu falei lá atrás das MPs. Para a gente parar com esse negócio de sai toda semana uma MP do governo, tem que usar todas porque está aí disponível. Faz sentido? Faz sentido bater na porta do banco e pegar dinheiro a qualquer custo? Num cenário hipotético, onde eu conseguisse pegar muito dinheiro, eu vou conseguir rentabilizar ou eu vou estar gerando um custo de capital que não vai estar me gerando valor? Começam a surgir dúvidas aí que, se eu não tiver bem estruturado todo o meu planejamento, eu vou estar sendo inócuo. Eu vou estar querendo agir a qualquer custo para dar uma satisfação, talvez até pessoal, e não vou estar gerando resultado. E caindo até no escopo de vocês, do marketing, de novo, se eu não estou com esse planejamento bem desenvolvido, qualquer caminho que eu seguir vai estar errado. Como é que eu vou me comunicar com o meu cliente, pegando aquele exemplo do e-commerce, se eu não estou percebendo que, na verdade, a faixa etária que eu me comunicava ampliou? Eu tenho que mudar essa comunicação quando eu falo da publicidade propriamente. Eu tenho que fazer algum ajuste. Então, a sugestão que eu dou seria para dar esse reboot, como você falou, vamos voltar, rever o negócio, planejamento estratégico, e em cima disso eu vou encaixando tudo, finanças, processos, toda a minha estrutura de custos e despesas, enfim, e chegando no marketing também. Bacana, Caio. E tu, Felipe, o que tem a dizer? Eu não vou me alongar muito. Eu acho que o único ponto aí, ele falou que ele, pelo que eu entendi, vamos dizer assim, eu uso o termo, quebrei dentro da pandemia, tá? Quebrei.
nesse cenário. Eu já quebrei, não foi só uma vez, não. Quebrei lá quando eu comecei, com 18 anos, eu quebrei a empresa da minha família que tinha 25 anos já. Aí eu entrei na empresa. Então, eu entrei lá, cheguei e disse, olha, a gente está quebrado, vamos fechar. Aí a gente foi foi a primeira consultoria que eu fiz. Então, cara, assim, eu acho que o primeiro momento é que quem está fora do jogo, de alguma forma, tem a melhor visão. Tá? Então, assim, eu acho que é o momento, de fato, de sair, às vezes, do jogo, de pegar, falando como empresário, tá? Quando isso é possível, é pegar e olhar, de fato, talvez aprender mais, ler mais, se capacitar mais, entender mais do mercado, do que querer voltar de qualquer jeito, do que cavar mais um buraco, entendeu? Eu acho que o mais importante é pegar, tem diversos aí, eu acho que uma das coisas boas dessa pandemia é que tem diversos conteúdos gratuitos aí, Fundação Bradesco, enfim, vários que eu não tô para ficar divulgando, mas um que eu tenho que divulgar, se ele não fez, eu não conheço o mercado dele, não sei qual é o negócio dele, tá? Mas se ele não fez ainda, pode fazer um Empretec, meu patrão, em qualquer lugar do Brasil, através do Sebrae. É excelente, vai te apontar vários caminhos, é comportamental, tá? É vivencial a dinâmica lá, um negócio muito legal. Eu, particularmente, sou fã do Sebrae e do Empretec, por consequência, apesar de não ser do Sebrae, é da UNA, tem toda uma história aí por trás, eu acho que os nossos colegas aí podem explicar melhor, mas no ponto sugeriria, faz o Empretec, vai atrás de curso, vai atrás de falar também com um cara que já chegou onde tu queres chegar, também é importante ir conversar com você, o que foi que tu fizeste, como foi que tu começaste, porque assim, é muito bacana quando a gente vê lá, eu não gosto nem de citar de gente assim de fora, mas eu vou citar um Steve Jobs, não sei o quê, mas quando tu vai ver a história do cara, ele penou bastante, e assim, não é só vitória, a gente aparece a vitória, mas tem muita briga aí pelo caminho, então assim, eu acho que, dizem que em média, salvo engano, tá, vocês podem me corrigir, em média, uma pessoa para ter sucesso, ela falha 6 vezes, ela quebra 6 vezes, eu não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, em alguma máxima, tá? E assim, se tu de fato quebraste durante a pandemia, foi uma das vezes. Aí tem que correr atrás das outras 5 que tu já tem a 7ª garantida. Eu acho que é o momento de se reinventar, de entender, de conhecer mais, de aproveitar que está mais disponível. Eu acho que tudo na vida tem que ser olhado pelo copo meio cheio, como o Carão falou ainda agora da pandemia. Bacana. Bacanas os exemplos que vocês citaram. Eu gostaria só de complementar, né, que essa parte de planejar novamente a sua atuação é fundamental para poder, né, saber se os destinos que você quer alcançar estão próximos ou distantes. Né, eu uso uma máxima aqui, alguns clientes que eu gosto de citar, que é ver se pular de cabeça logo num projeto novo, numa ideia. Faço que nem o cara do interior, pô. Ele não pula de cabeça no igarapé, ele não sabe se tem um toco lá embaixo de acertar de encher. E vai na manha, vai beirando aqui na beira da correnteza, sente um pouco da água e aos poucos vai mergulhando. E para poder concluir isso daí... Vai, cara, vai. Deixa eu fazer um complemento do teu complemento. Vai. Brad, tem um livro muito bacana, Eu S.A., de um cara chamado Gene Simmons, contrabaixista do Kiss, tá? E ele fala lá que você que vai empreender não tem nenhuma obrigação de ter uma educação formal. Um bacharelado, um mestrado, um doutorado, um PhD, um MBA, nada disso. Mas você tem a obrigação de se educar. O próprio Warren Buffett coloca, né? Se você tiver que escolher um investimento, escolha a educação. Em você. Daí vem todo o resto, né? Se a pessoa abrir o YouTube, ela aprende desde dar nó em gravata até fazer uma bomba atômica. Tá? Tem tudo lá dentro. Tem tudo. Basta o cara parar e fazer. Em relação ao Empretec, Felipe, eu também sou empreteco, muito orgulho. A gente não pode dar mais detalhes aqui porque é um negócio meio maçonaria, né? Então a gente não pode comentar o que rola lá dentro. Mas quem não fez, faça. Nessa dinâmica do ROI, que a gente já falou várias vezes aqui, do marketing como investimento e não como custo, eu brinco que o Empretec é o curso mais barato do Sebrae. Na verdade, ele é o mais caro de todos, no sentido quanto eu pago para fazer, né? O custo. Agora, o que volta daí, ainda se paga muitas e muitas vezes. Legal, bacana, cara, sobre isso daí, sobre o Empretec, essa recomendação é que o Sebrae também é parceiro do Conjove, tá? Então, quem é associado ao Conselho de Jovens Empresários tem o desconto, o benefício de poder ter acesso a essa formação, né? Essa formação que eu gosto de dizer para todo mundo que eu atendo, é um tapa sem mão que você pega dos consultores que te fazem revisitar ideias suas sobre crenças que você tinha sobre a atuação de negócio, para que você, enfim, possa empreender de forma mais assertiva.
Pessoal, eu vou abrir aqui para as perguntas e já é meio que ir para o nosso finalmente, tá bom? Antes de passar, vocês têm algum case internacional, nacional, que vocês gostariam de compartilhar sobre finanças e marketing, antes de eu iniciar as perguntas? E como as empresas estão se adaptando, que vocês acham relevante comentar aqui, nesse momento? Pô, tem vários, cara, tem vários. Sempre tem alguém que ganha dinheiro na crise. Isso é uma máxima. Aquela frase do Warren Buffett, uma das milhares que ele tem, né? Ele diz que compra o som dos trovões e venda o som dos violinos. Então, sempre alguém ganha dinheiro na crise. Repito, alguns segmentos fatalmente vão ter uma recuperação mais lenta. Academia, o Felipe sabe bem disso. Entretenimento, bares e restaurantes, né? Pô, a gente sabe bem disso também. Pessoal da viagem, do turismo, então nem se fala. Agora, olhando para a tendência de longo prazo, ensino à distância, entretenimento online, a telemedicina, é uma grande discussão em voga entre os economistas se a gente vai ter uma recuperação em V, ou seja, caiu para caramba, demanda ficou represada, vai voltar logo após. Se vai ser em U, ou seja, caiu para caramba, vai ser uma recuperação lenta e gradual, até voltar ao que era antes, ou se vai ser um W, ou seja, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, afrouxa, prende de novo e assim vai. Isso aí daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, vai ser fácil dessa resposta. Agora ninguém no planeta sabe, é tudo achismo. Agora, como case, tem 3 aqui que eu acho formidáveis. Netflix cresceu 47% a base de assinantes. Eu quero na hora do... Fechado, volta lá, cara. Volta lá. $11 mil por segundo. Volte lá na parte da Netflix, que cortou essa fala aí. A Netflix cresceu 47% e travou. A Netflix, a última vez que eu vi o dado, ela cresceu 47% a base de assinantes. Imagine uma empresa do tamanho da Netflix aumentar 47% em meses. A Amazon, com o varejo tradicional fechado, ela estava vendendo $11 mil por segundo. Isso dá, no câmbio de hoje, uns R$55 mil por segundo. E isso para não falar da galera da vacina. Quem achar essa vacina do corona tá trilionário. Trilionário. Vai ter grana maior que PIB de muito país. Então tem muita empresa ganhando grana na crise também. Bacana, bacana. Pegando o case, já que a gente estava falando, vou falar um pouco aqui. A gente falou sobre cenários, tá? O que eu acho que aqui a gente fez no nosso cliente mesmo. Eu acho que case, eu gosto muito de trazer também para a nossa micro-região, vamos dizer assim. Eu acho que quem teve maior resultado, tá? Eu não posso entrar em muito detalhe por questão ética, mas para quem teve serenidade para passar por essa crise, tá? Então, acho que o que importou foi a questão da serenidade. E aí tem cases onde a gente teve redução de faturamento em torno de 50%, mas a gente conseguiu manter a mesma lucratividade final. A gente conseguiu reduzir tão bem os custos e não foi deixando de pagar ninguém. É fazendo acordo, chegando contigo e até chegando, por exemplo, com... não é fácil, mas chegando com o dono do imóvel dizendo, olha, eu não consigo pagar o teu aluguel cheio, meu faturamento caiu 50%, 60%, tá aqui, eu te mostro. Abrir uma DR e aí detalhar, mostrar, às vezes, para o próprio... Tá aqui, eu tô te mostrando, eu vendia 50 mil, hoje eu vendo 25, eu não tenho como te pagar esse aluguel. Eu vendia 100 mil, hoje eu vendo 50. Então, nesse sentido, eu acho que o mais importante é também ser transparente, ser sereno. E aí a gente conseguiu ter alguns cases. Teve gente que cresceu durante a crise, não foi a grande maioria, todo mundo sabe, mas até os que caíram precisam cair menos feio, vamos dizer assim. Tá aquela história? O cara caiu, mas ele conseguiu se levantar logo. Então a gente precisa cair, mas de alguma forma confortável, tá? Um tatamezinho, alguma coisa que a gente prepare. Então a gente conseguiu, em alguns casos, até manter a mesma lucro líquido, mas assim, brigando a cada centavo, cada unha, que a gente já estava prevendo alguma queda, utilizando dados. E aí uma vantagem para a gente aqui, Papaxibé, aqui em Belém do Pará, é que a gente já chegou um pouco depois. Então a gente conseguiu ver dados de outros lugares, indicadores de outras regiões. Ficava um pouco mais fácil a tomada de decisão, né? Eu acho que isso também é importante considerar aí na nossa análise. Mas no mais é isso. A nível de case seria isso. Bacana, bacana. Quer falar uma coisa, Caio? Fazendo um adendo ao que o Felipe estava falando, perfeito. Olhando de forma geral o nosso mercado local, quem conseguiu realmente preservar a caixa, não digo nem ter esse colchão de segurança antes, que realmente não é política, nossa, por questão de educação financeira, como o Felipe já falou, mas quem conseguiu preservar a caixa realmente saiu melhor. Então, não fechando num segmento propriamente aqui, mas quem conseguiu renegociar, quem conseguiu segurar, está conseguindo passar melhor. E o caixa, realmente, eu acho que a grande lição financeira que fica
dessa crise. É comum a gente ver startup de fora, tal startup vale não sei quantos bilhões e nunca deixou R$1 de lucro. Porque, na verdade, o lucro é uma fantasia, é algo contábil. Na verdade, é a capacidade futura de geração de caixa que me diz quanto vale aquele negócio hoje. Então, o que quebra uma empresa é a ausência de caixa, não é a rentabilidade. Então, o Felipe foi muito feliz nesse posicionamento que ele colocou. Realmente, o caixa é o grande balizador de quem está passando, de quem está passando mais apertado e de quem, infelizmente, não vai passar dessa crise. E fazendo até uma correlação também, que a gente já tem no cenário atual, olhando para frente, até com as questões de indicadores que você estava iniciando a fala, um exercício interessante de ser feito, que algumas empresas que a gente vem atuando já está implantando, é o que o Falcone chama do GPD, o gerenciamento por diretrizes, que nada mais é do que o que ele aplica na Ambev, onde eu vi algumas perguntas aqui sobre indicadores. Eu não tenho como andar com uma gama de indicadores embaixo do braço e aplicar de forma geral para todo mundo. Eu tenho que entender primeiro quais são meus objetivos do meu negócio pós-pandemia. Pego esse objetivo, desdobro em metas. Quais são as metas que eu tenho que alcançar para esses objetivos se materializarem? E depois eu desço mais um degrauzinho. Quais são os indicadores por função que eu tenho que aplicar para essas minhas metas virarem realidade e assim alcançar meus objetivos? Eu fazendo esse tripé, eu vou conseguir entender quais são os indicadores que eu tenho que realmente trabalhar para aquele negócio, que não é um padrão para todo mundo, então de forma mais assertiva, e aí repercutir isso de forma positiva para alcançar os objetivos e passar por esse momento e pelas fases futuras que estão por vir. Bacana, Caio. Bacana que eu acho que esse teu comentário pode ter respondido a pergunta do nosso amigo Flávio Cardoso Neto, vice-presidente do Conjove e também primo do Felipe Cardoso aí, né? A família está toda na área prestigiando aqui o Felipe, né? Cara, em marketing, cara, quais são os principais indicadores que tu acha que servem bem relevantes para que a empresa possa acompanhar, né, de forma mais tangível, assim, o cara consiga ter um dashboard, né, um painel de um carro para saber se ele está indo devagar, se ele está indo muito rápido, se está acabando a gasolina dele. O que tu recomendarias para poder iniciar a acompanhar esses indicadores que o Caio levantou aí? Pô, essa pergunta ela é bastante capciosa, porque quando a gente fala de indicador, qualquer coisa pode ser um indicador. Qualquer coisa. De temperatura, pressão, até dinheiro. Então, eu defendo muito que... Antes de contar, rapidola. Pessoal, eu vou partir para as 3 últimas perguntas, que já passou nosso tempo aqui. Então, quem tiver, pode fazer agora que eu vou selecionar para botar no ar, tá bom? Caran, pode seguir. Então, eu entendo que o indicador ele é muito situacional. Se a gente for para... Não vou entrar no mérito de metodologia de ferramenta aqui, porque isso também é muito situacional. Mas se for pegar, por exemplo, um OKR, tu pega teu objetivo, quais são os teus resultados chaves. Para cada resultado, tu tem que ter um KPI específico. Número de clientes, faturamento. Agora, se eu fosse obrigado aqui a não me esquivar da pergunta, dado esse preâmbulo, eu colocaria fatalmente número de clientes, tá? Margem de contribuição, tá? E o ROI. Eu consigo ver se eu estou vendendo mais, se a minha venda está contribuindo, depois de pagar meus custos variáveis, para poder pagar meu custo fixo e me remunerar, e se o meu investimento em marketing está dando resultado. Vai lá, Felipe, vamos lá. Eu tenho só um adendo aí ao Caran, nesses tempos aí de internet, enfim, de que a gente precisa. Eu acho que é importante também mapear, cara, em sua grande maioria, se a gente tem de onde está vindo esse lead, de onde está vindo esse novo cliente. Tu falaste de novos clientes, eu acho que uma das grandes dificuldades a nível de marketing, vocês podem falar bem melhor até do que eu sobre isso, mas saber de onde está vindo, saber assim, qual é o canal que a gente está conseguindo captar esse cliente, para a gente poder encontrar esse canal. Eu acho que isso é importante também. Nessa linha de fazer uma análise mais metrificada do canal, é muito, muito prudente ver a origem de tráfego, de onde o cara está vindo, o custo do meu lead, o custo do meu cliente, tá? Aí eu consigo ver. Se eu faço qualquer planejamento, é engraçado. Ninguém faz um planejamento para poder piorar alguma coisa. Então, o planejamento estratégico, o Caio foi muito feliz ainda agora, quando ele falou, é clássico, aumentar em 10% do meu faturamento. Para aumentar em 10% do meu faturamento, considerando o ticket médio X constante, então eu consigo ver quantos clientes eu preciso trazer para casa. Eu tenho que ver de onde esse cliente vem
e principalmente quanto esse cliente me custa. Aí eu tenho a métrica de custo por lead, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, eu faço a matemática simples. Ou seja, eu consigo ver, para aumentar 10% do meu faturamento, eu vou ter que aumentar, no mínimo, em tanto. Às vezes o cara não tem esse tanto. Já começou errado. Bacana, bacana. Vou para a próxima pergunta aqui do Ramon Martim. Vai estar na tela de vocês aí. Como empreendedores, vocês acham que a área de marketing vai ser mais valorizada no mundo pós-pandemia? Já que muitas empresas tiveram que se adaptar à nova realidade, o que vocês acham sobre isso? Caio, quer comentar? O Felipe? Posso. Fazendo um adendo, não tem como a gente saber o dia de amanhã, mas eu acredito que sim. Todo mundo está mais interessado em entender, já que todo mundo passou por essa crise, está todo mundo na mesma tempestade, mas talvez em barcos diferentes, como já foi dito diversas vezes por aí. Está todo mundo de olhos abertos para entender o que vai acontecer com o meu negócio, com o meu segmento. Então as pessoas estão mais interessadas, meio que na marra estão aprendendo mais. Então eu entendo que vão passar a valorizar mais o marketing. Tirar aí da caixinha do custo e passar aí para a caixinha do investimento, realmente. Que ele gera retorno para o meu negócio, e mais do que nunca agora é muito necessário eu ter um marketing assertivo, direcionado, mas me gerando retorno para a empresa poder seguir adiante. Só essa ponderação, realmente. Bacana, então... E vocês acham? O que vocês acham, Felipe e Caran? Sobre isso, tá? Eu acho que eu não quero... Até porque eu acho que a gente está aqui, pelo que eu vi, algumas perguntas até de pessoas que estudam na área, vi que tem estudante, agora que eu estava olhando aqui as perguntas, eu acho que é importante o seguinte, para quem está entrando no mercado, para quem essa questão dos profissionais da área de marketing, eu acho também que, com toda a transparência que eu posso ter aqui, de que também é importante que os profissionais da área de marketing entendam o que estão vendendo. Eu acho que há um erro aí estrutural, acho que é importante, tá, isso, que eu vejo que o marketing hoje em dia ele já é bem mais valorizado do que já foi. Eu acho que lá quando a Vind iniciou, a Vind já tem o quê? 10 anos já? 8 de empresa e 10 de sócios. De 10, então. Vamos lá, 10 anos que você já tem. Eu garanto que houve uma evolução durante esse tempo. O termo marketing já foi mudando um pouco de perspectiva, já tem um arcabouço teórico muito maior. Nosso doutor aí, Caran, já tem mais livros escritos durante esse tempo. Brincadeira da parte, eu acho que o marketing hoje em dia ele já é um pouco desmitificado, já mudou um pouquinho, tá? Eu acho que hoje em dia precisam ter profissionais mais conhecedores da necessidade dos clientes. Eu acho que isso daí faz com que valorize. Eu acho que hoje já há uma valorização, tá? E às vezes eu acho que por experiências mal feitas, como o Caran falou, de não ter indicadores, como não acompanhar o ROI e tudo, aí que precisa ser feito, tem muito empresário que já tentou, já investiu e não teve retorno. Às vezes investiu pouco, às vezes investiu muito, não é o caso aqui a discussão. Mas é que não teve retorno e acaba achando que é um negócio que não tem retorno, não dá retorno algum. Eu vejo isso muito na pequena empresa, tá? Eu vejo isso o pessoal sentindo muito nessa área. Bacana, obrigado pelo comentário de vocês, faz muito sentido realmente, né? A gente tem vivenciado isso nesse tempo de atuação. A gente percebe uma qualificação melhor do empresário no que tange a conhecimento de marketing, já passa a pedir algumas coisas que ele não pedia no passado, e ele já começa a entender argumentos que a gente utilizava no passado que antes eram incompreensíveis, né? Lead, o que é lead? O que é custo de aquisição de cliente? Né? Ele enxergava o marketing apenas como propaganda, né? A marketing é como eu divulgo meu produto, não como todos esses pontos que o Caran falou. Obrigado por vocês terem reforçado esse entendimento, porque vocês também atuam em diversas empresas e vocês complementando isso serve de referência para a gente também. Eu vou para a pergunta final aqui e depois vou para o fechamento, tá bom? A pergunta aqui é do Antônio, cara. Antônio Corrêa também, nosso amigo 4.0. Ele que também é diretor do Conjove e, salvo engano, presidente do Açaí Valley, né? Ele também tem startups, é um cara bem gabaritado nesse ramo de empreendedorismo. Ele falou assim, quando eu ouço falar, muito empresário reclamar da má gestão financeira culpando a alta carga tributária. O que vocês pensam sobre isso? Aí eu deixo para a área de finanças. Pode ser polêmico logo de cara aqui, pô? Para deixar para os experts da área aí depois? Vai lá. Toda empresa que nasce nesse país, legalmente constituída, ela tem por osmose um sócio chamado governo. Você querendo ou não, tá? Então,
O empresário que reclama de alta tributação, ele deveria olhar para dentro, deveria tirar as janelas e botar uns espelhos em casa, porque ele tem um problema de pricing, ele tem um problema de precificação. Porque quem paga o imposto é o cliente. Se eu precifico corretamente o meu produto, eu apenas repasso esse custo para o meu cliente, ele me paga e eu sou um fiel depositário que um dia devolverei isso para o governo. A letra da lei é isso. Só que quando o dinheiro está na conta, a gente acha que é nosso e não é bem assim, né? Ou então precifica errado e não sobra nada. Polemizei, Felipe, Caio, com vocês. Eu vou falar então, já que eu pensei que eu estava esperando o Caio, que é mais especialista nessa área, mas eu vou. Então, já que eu vou deixar o especialista falar no final. O rapaz, ele já trabalhou aí em grandes empresas, enfim, de consultoria a nível mundial. Então, assim, o que eu posso falar a respeito disso, pelo menos a minha opinião, que o Caran já veio com uma opinião bem distinta de muitos aí que eu vejo, acho que foi importante para dar uma polemizada, mas o que eu acho que é importante? Eu não vou falar de alta carga tributária, tá? Eu acho que há, e aí eu bato isso daí, eu acho que há uma complicação na nossa tributação. Eu acho que a gente poderia simplificar a tributação, tá? E aí não sou eu que posso fazer isso, tá? Aí aí é Brasília que vai fazer isso, não vai ser a gente aqui, infelizmente, pode levantar aí a bandeira, mas a alta carga tributária, ela pode ser alta se eu estou no enquadramento tributário errado. Por exemplo, muitas das vezes, tá? Não que eu seja contra, não, eu acho que o Simples ele é excelente, mas às vezes eu brigo vendendo o mesmo produto numa empresa do Simples, uma empresa no lucro real, por exemplo, numa carga tributária de 20% contra uma carga tributária de 6%. Então, assim, fica também complicado quando eu tenho isso. Eu não estou dizendo que é ruim, não, o Simples, tá? Eu só acho que às vezes é desproporcional. Eu acho que a gente poderia, como outros países, usar impostos, talvez, no consumo, mudar um pouco a forma e recolher também de outra forma, onde o cliente visse qual é o imposto que ele está pagando, entendesse um pouco mais, para que a gente pudesse olhar, enfim, para a gente parece besteira falar, mas imposto sobre combustível é de 60%, 70%, sobre a energia elétrica também 70%. Então, assim, a gente vai falando a respeito disso, parece números muito altos, e se a gente simplificar isso? E se a gente tiver, não, é isso para todo mundo, é tudo igual, já é na fonte, entendeu? Eu acho que existem modelos melhores para serem adotados sobre a alta carga tributária. E aí, respondendo finalmente, na verdade, a questão do Antônio, tem empresário que vai dizer, enfim, é por questão de gestão, e tem mercados que às vezes precificam errado, como o cara falou, eu precifico, mas às vezes o mercado todo precifica errado. Por quê? Vamos dizer que a gente está no mercado onde 90% das empresas são empresas pequenas e estão dentro do Simples Nacional, tá? Então, assim, eu estou brigando com empresas que vão pagar até, sei lá, vamos dizer, 12% de média de imposto, e às vezes eu posso estar sendo taxado em 20%, 25%. Fica difícil, entendeu? Brigar um com o outro. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, eu só acho que fica desproporcional. Tá certo que o grande, que o médio, e às vezes quem sofre isso, na verdade, é o médio. É o cara que acabou de sair do teto do Simples Nacional e começa a pegar porrada com novas exigências fiscais que ele não estava habituado, com padrões de controle que ele também não estava habituado, e muitas das vezes ele quebra nesse momento. Chega um momento que é melhor, às vezes, infelizmente, tem vezes que o cara tem que fazer a conta, não é melhor ele vender um pouco menos, ele ficar dentro do Simples Nacional nesse momento, até ele ter estrutura de gestão para ir para uma outra tributação, entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante a gente levar em consideração. Eu acho que é isso. Questão de alta carga tributária, eu não vou entrar no mérito. O que eu posso dizer é que eu acho que há uma carga tributária precisava ser mais simples, mais equânime, taxar a entrada. Tem várias formas aí, substituir todos os impostos a nível de substituição, pagar no consumo, enfim, simplificar. Eu acho que seria o mais básico. Vou até pegar o dicionário depois para entender essas palavras que vocês estão usando aí. Vai lá, Caio, o que tu acha disso aí? Concordo com o que o Felipe disse. Simplificar, perfeito, seria excelente. Agora, quando a gente entra nesse jogo, a gente já sabe aonde está entrando. A gente pode dizer até que essa questão tributária nossa está precificada no Risco Brasil já. Então, se eu tô entrando nessa partida, supostamente eu deveria saber onde eu estou pisando. E aí eu meramente reclamar da alta carga tributária, eu vou estar sendo inócuo. É uma coisa que não vai resolver. O grande X da questão é realmente eu trabalhar a gestão do meu negócio para eu conseguir encontrar meios de eu trabalhar qual é a melhor carga que se adequa ao meu negócio,
como o Caran disse, como eu posso precificar o meu negócio incorporando essa carga tributária e isso não reduzir a minha margem. Todo mundo precifica errado, o meu negócio é uma commodity, eu não consigo sair disso. Então, eu tenho que entender, eu estou no negócio certo, o meu segmento é esse, realmente. Então, realmente, criticar a alta gestão vai ser inócuo, não vai resolver. A gente realmente tem que trabalhar a gestão para conseguir, apesar da alta carga tributária, encontrar meios de melhorar a rentabilidade. O Felipe comentou uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes, que o custo fixo, ele também é variável. É até uma dicotomia, mas é verdade. O custo fixo, na verdade, ele não cresce junto com o faturamento que nem o variável. Ele é uma escadinha. Então, digamos, eu tenho algumas lojas e trabalho com CD. Na hora que eu passo para o dobro de loja, eu preciso de um segundo CD. Então, meu custo fixo sobe. Acontece isso com o regime tributário, que é o médio que sofre mais realmente. Quando eu estou naquela margem para estourar o Simples Nacional, o meu custo fixo, onde entra aí meu Simples, se eu fosse trabalhar nesse sentido, estaria ali no X, numa alíquota X. Na hora que eu estouro o Simples e passo para outro regime tributário, a minha alíquota explode. E aí o negócio talvez se torne inviável. É melhor eu talvez ficar pequeno, nesse sentido, ser menor, e trabalhar com uma alíquota tributária mais controlada no Simples Nacional, do que migrar, estourar o teto do Simples, ir para outro regime, e isso acabar reduzindo a minha margem. Então, é encontrar soluções nesse sentido, mas não meramente reclamar da alta carga tributária, que isso não vai trazer resposta e nem vai fazer com que esse dinheiro que é arrecadado pelo governo seja melhor aplicado em retorno para a gente. Cara, bacana, você deram uma explicação bem relevante. Quer complementar, Felipe? Pequeno adendo, na verdade. Eu acho que um ponto importante aí é ter bons profissionais. Eu sou fã do livro Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo que vê esse vídeo aqui é obrigado a ler. Tá escrito aí no final do contrato, para quem leu. É obrigado a ler. Brincadeira, é um livro excelente. Ele fala, no Pai Rico, Pai Pobre, contratar bons profissionais de serviço. Um bom contador, um bom advogado, um bom consultor resolve e ajuda muito, né, em alguns problemas que estão falando aí. Eu não estou falando para levantar sardinha, não. É porque, de fato, eu falo isso e a gente faz isso, tá? Então, assim, precisar de um bom contador para entender, será que vale a pena eu estar no Simples Nacional? Será que, de fato, hoje o Simples Nacional é o que melhor se adequa? Ou o presumido, ou se eu tenho algum benefício fiscal, se o real poderia ser, enfim. Existem várias situações aí que é importante estar bem alinhado. Só isso, era o único adendo que eu tinha nessa situação. E vocês falaram de casos próximos da nossa realidade que demonstram justamente esse ponto, né? Que muitas empresas, quando vão atingir o teto do Simples, acabam crescendo de lado, né? Abrindo um CNPJ para não poder migrar para uma outra categoria, outra alíquota. Mas, cara, a gente conseguiu responder essa pergunta do Antônio, que falava sobre má gestão financeira. Para poder concluir esse bate-papo aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa nossa live, né? Foram quase 50 pessoas simultâneas que nós tivemos aqui, né? Muita gente, muitos alunos, muitos empresários também, galera do Conjove marcando presença. Isso é uma prática que a gente tem feito, esse mindset Conjove, de a cada quinzena trazer uma pauta nova, né? Na próxima semana, na próxima quinzena será outro convidado, outro apresentador, mas a dinâmica é sempre a mesma, pegar profissionais de mercado, pegar empresários e trocar ideias sobre o que está acontecendo nesse momento no setor, tá? Então, para quem está assistindo a gente agora, já tem 5 vídeos aí que você pode assistir no YouTube do Conjove, né? Tem conteúdo de graça que você pode aprender com quem está empreendendo. E para poder concluir esse bate-papo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês três e gostaria que vocês falassem onde a gente pode encontrar vocês. Caio, como é que a gente pode te conhecer, né? Conhecer mais o teu trabalho, como é que podem te encontrar aí? Certo. E só pode, antes de entrar, faz o fechamento aí, tu vai falar final, que depois disso já vou concluir. Perfeito. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Paul. Obrigado, Felipe, Caran, pela troca de ideias. Eu acho que mais do que contribuir, a gente sai aprendendo muito com essas conversas. Bom, pelas redes sociais, pelo telefone, a gente está à disposição. A gente veio atuando nesses 2, 3 meses de Covid, aí em parceria com nossos clientes para conseguir passar por esse momento. E fazendo já uma conclusão dessa conversa, acho que a grande lição que eu deixo é que a gente já está realmente, a meu ver, passando do pior, já chegando vendo um horizonte
lá na frente, então a gente já consegue ter uma leitura mais assertiva do que pode ser o nosso negócio lá na frente. Então, é avaliar de forma fria, deixando a paixão, a emoção de lado, entender realmente para onde vai o meu negócio, e com isso, eu usar todas as ferramentas que eu tenho a meu favor, de gestão financeira, estratégica, usar BI, enfim, para eu trabalhar. E aí, a gente entra em todas as métricas que a gente veio conversando, da parte de indicadores, definindo para onde a gente tem que direcionar o marketing para atuar. É realmente deixar emoção de lado, trabalhar com serenidade e enxergar para onde vai o meu negócio, e aí eu defino meu planejamento e vou atacando nessa direção. Bacana, bacana, Caio. Então, agradeço a tua participação e teu fechamento aí. E eu passo a bola pro Caran. Caran, fala as tuas palavras finais aí, como é que faz o pessoal te achar? Pô, Caio, Felipe, agradeço a companhia de vocês hoje. Agradeço também ao pessoal que ficou aí 1h25 com a gente conversando. Quem quiser trocar uma ideia, tomar um café, uma coca, uma cerveja, só ir na Vindi, @Vindi no Instagram, ou avindi.com.br. E numa fala final aqui, se me é permitido, Caio, concordo com a tua tese da razão aí. Aqui fala um ex-positivista, que só a razão salva, sabe? Então, arreda a emoção porque ela é cancerígena no processo. Eu até brinco com o Paul que, bebendo da reticência que o Felipe deixou mais cedo, de que esse momento, mais do que nunca, nós temos que tomar decisões muito amargas. É a história lá da rapadura, né? É doce, mas é dura pra caramba. E olhando no prisma, empresa tem CNPJ, tá? Agora, mais ainda nesse momento, eu acho que vale uma grande reflexão. Acho que essa é a palavra de ordem da pandemia, reflexão. É um momento retórico para que a gente possa repensar diversas posturas nossas para sermos melhores como organizações e como indivíduos, como pessoas. E empresa não tem coração, tem CNPJ, mas toda empresa é feita de gente. Se formos pessoas melhores, também seremos empresas melhores. Tá contigo, Felipe? Bacana, bacana, Caran. Obrigado pela tua participação também aqui. Vai lá, Felipe. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, primeiro eu queria agradecer, tá? Eu acho que o bate-papo, com saudade de bater um papo mesmo. Como eu falei desde o início, são todos meus amigos, tem clientes em comum, tá? Eu tenho clientes com todos os que estão aí, já teve outros projetos juntos e hoje atuamos juntos em alguns projetos. Então, assim, foi mais um bate-papo, tá? Eu acho que aprendi demais, sempre aprendo. Eu acho que com vocês, eu acho que é importante isso, eu acho que essa troca de experiência, e é um dos pontos que a gente reaprendeu. O pessoal fala do novo normal e tal, eu acho que a gente reaprendeu. A gente está longe, a gente não está no mesmo lugar, a gente não está no mesmo raio aí, sei lá, a gente está a 7 quilômetros, 10 quilômetros de distância de raio, vamos dizer assim, eu não sei de quanto a gente está de distância, mas a gente está aqui, poderia estar muito mais distante e batendo esse papo, levando informação, discutindo alguns pontos aqui, que eu já anotei, fiz aqui uma colinha de algumas coisas aqui que eu tenho que estudar mais. 90% das coisas que o Caran falou eu ainda anotei aqui, das palavras que o Caran sempre... Eu anotei o equânime. Mas brincadeiras à parte, galera, assim, eu queria agradecer, primeiramente. O povo perguntou onde é que me acha. Eu vou dizer que me achar em casa fica ruim, porque no momento vão me achar em casa. A gente está ainda nesse momento de retorno aí das atividades, mas por hora a gente está mantendo a nossa agenda, principalmente através de aplicativos aí de online, de Zoom, enfim, e outros aplicativos de conversa online. E assim, galera, o que eu queria, na verdade, deixar... Primeiro, vai passar, tá? A gente tem que ser sereno, tem que ser... Lá atrás, se vocês forem ver, eu estou 3 meses sem faturar na academia, tá? Não venho aqui para reclamar em nenhum momento, mas a gente está 3 meses sem faturar, vai fazer agora dia 17. A gente parou a operação, tá? E assim, cara, se é necessário para o geral da nação, eu acho que da nação, do mundo, acho que se for necessário, beleza. Daqui a pouco a gente retorna, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai... E eu acho que a gente vai conseguir salvar mais vidas e conseguir daqui a pouco trabalhar de forma mais... O que não pode fazer é o que o cara falou, fazer aquele W, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. A gente agora tem que buscar uma retomada mais assertiva aí, que é difícil, mas eu acho que a gente tem que buscar isso de algo mais contínuo.
E considerando isso, um adendo também que a gente tem visto é tentar as marcas, eu acho que agora, se posicionar pensando nos outros. Eu acho que é o momento da gente pensar, eu acho que nunca o apoio, nunca o social, logo no início da live, o Paul falou que o Conjove está fazendo um trabalho social e tudo, eu acho que nunca foi tão importante cuidar um do outro. Eu acho que a questão da pandemia também veio para colocar isso. E quem quiser me achar, tem o @10consultoria, tem o meu próprio pessoal, que na verdade eu utilizo mais Felipe S. Cardoso ou 2Os. Pode falar comigo, não tem lare-lare. E a gente está aqui para isso, para tentar se ajudar, passar por esse momento. Queria agradecer novamente. Muito obrigado, galera. E aí, pô, finaliza aí com a tua maestria de sempre. Pessoal, obrigado pelos 90 minutos de bate-papo. Foi bastante enriquecedor. Aprendo muito com vocês. Todo bate-papo nosso, com ou sem cerveja, ou então com live ou sem live, tem sido sempre rico em aprendizados. Deixo aqui a rede social do Conjove, né? Conjove SCP, Conselho aos Empresários da Associação Comercial do Pará, né? Que a gente tem uma programação fixa de atividades mensais, semanais, com o nosso almoço empresarial toda terça-feira, que está suspenso por causa dessa pandemia, mas quando tão logo seja liberado, a gente fica aberto para associado ou não participar, para trocar uma ideia, conhecer a rede de empresários locais. Nós temos a Confraria Conjove, que é nosso evento mensal, sempre na última quinta-feira do mês, que a gente recebe algum empresário grande do nosso estado, para mostrar como foi que ele começou, como foi que ele começou o negócio dele lá pequeno, ainda com ele próprio sendo funcionário do negócio, e como se transformou numa empresa grande, admirável na nossa região. Nós temos as visitas empresariais, que vão de porta em porta nas grandes empresas, conhecer os processos por dentro e enxergar como que esses empresários fazem o que falam na mídia por aí. Já visitamos diversos empreendimentos, também é aberto para não associado, claro que ele paga um pouquinho a mais, né, para ele poder migrar para ser associado do Conjove. Nós temos o É Possível, o circuito É Possível, que nós fazemos dentro das universidades, para poder mostrar para os jovens universitários, né, que estão lá pensando ainda em seguir uma vida profissional, que existe outras opções além de ser um funcionário público ou privado. Existe a possibilidade de ele empreender, e a gente mostra, a gente dá cara a tapa para poder transparecer mais segurança possível para ele nesse momento, tá? Nosso site é www.conjoveacp.com.br. Nossas redes sociais é esse @conjoveacp. E para concluir, como eu disse, eu estou como diretor de marketing no Conselho. Essa é uma das nossas iniciativas lá para poder promover esse bate-papo, mostrar a cara das pessoas que fazem parte, e está disponível para todo mundo, né? Só entre em contato nos canais digitais para poder conhecer um pouco mais e poder ter essa troca. Agradeço ao Caio, Caran e Felipe. Sei que a agenda de vocês é extremamente conturbada, que nem a nossa aqui também. E liberar nessa agenda esse tempo, sei que tem um custo, né? Um custo invisível aí, que no final das contas vocês estão deixando de atender as demandas dos clientes de vocês. Obrigado. Esse bate-papo fica aqui. É uma doação que nós estamos fazendo também em prol da troca de conhecimento de quem participa desse bate-papo e também de quem está assistindo. Obrigado a todos que participaram. Faço aqui o fechamento oficial e se programem para o 6º Mindset Conjove, que será daqui a 15 dias, possivelmente. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima.